São 8h03. Nós seguimos juntos para todo o Brasil com mais uma edição do Jornal da CBN, feriado nacional, dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Que seja uma excelente segunda-feira para todos nós, o começo de uma ótima semana, uma semana que começa para os católicos, para o mundo, para os cristãos, diferente, todos lamentando a morte do Papa Francisco, figura marcante para o mundo a partir de 2013, quando assumiu o papado com a renúncia do Papa Bento XVI, o primeiro latino-americano a ocupar posto de tamanha importância, com visita histórica ao Brasil, ainda em 2013, como mostramos agora há pouquinho, com diversos posicionamentos importantes para a Igreja Católica, que serão discutidos, claro, com maior profundidade a partir de agora. Nós estamos atravessando um momento que prevê uma série de protocolos, de cerimônias que serão feitas em homenagem ao Papa até o sepultamento daqui 4 ou 5 dias. E a partir de então, a partir deste último momento, da última homenagem, do encerramento das cerimônias fúnebres do Papa Francisco, haverá o início do conclave, quando os bispos de todo o mundo, 232, vão se reunir no Vaticano para escolher o novo Papa. Terá início, então, o conclave. Esse é um período, então, em que nós vamos mixando algumas coisas diferentes. As últimas homenagens, o mais importante, claro, as últimas homenagens ao Papa Francisco, esse período cheio de liturgias e de procedimentos que foram estabelecidos por ele recentemente numa reforma. Tudo que acontece a partir de agora até o sepultamento do Papa é óbvio, assim como tudo que acontece na Igreja Católica é parte de um protocolo, de um método. Esse protocolo foi revisto recentemente, simplificado pelo Papa Francisco. Haverá também, claro, a discussão inevitável sobre a substituição de Francisco, sobre eventuais favoritos, rumos para a Igreja Católica a partir do novo papado e, claro, também, ao mesmo tempo, a discussão sobre o que significou para o mundo, para a Igreja Católica, mas para o mundo como um todo, o papado de Francisco. Nós estamos por aqui tentando enxergar todos esses movimentos ao mesmo tempo, ajudá-los. Você que escolheu a CBN, ajudá-lo a entender esse momento histórico, essa página importante da história que nós estamos atravessando juntos. E convidamos para conversar com vocês o filósofo do Grupo Labo de Estudos da PUC, a Pontifícia Universidade Católica, Andrei Martins. Andrei, bom dia. Muito obrigado pela entrevista aqui para o Jornal da CBN. Bom dia, muito obrigado. Eu fico, de alguma maneira, lisonjeado por poder falar, né, sobre o Papa Francisco nessa data tão marcante para os cristãos e para a Igreja Católica. Andrei, claro, nós estamos ainda vivendo os primeiros momentos da confirmação da morte do Papa Francisco, né? Na sua avaliação, que capítulo ele significou para a Igreja Católica? Eu penso que o Papa Francisco foi um daqueles papas que estabelecem uma guinada extremamente importante para a Igreja, que é a guinada da Igreja, o retorno às suas origens, às origens daqueles que são mais pobres, aqueles que sofrem, aqueles que estão numa situação de guerra. Então, o Papa Francisco, representando a Igreja, vai ao encontro dessas pessoas, né? É tão significativo isso que na última mensagem do Papa Francisco, né, no último suspiro público do Papa Francisco, ele fala justamente da situação do Oriente Médio, mais precisamente a guerra que acontece, né, em Israel e que envolve também Gaza. Então ele faz menção ao povo, né, de Israel, ao povo de Gaza, que são as pessoas que sofrem de fato. Então, eu vejo que é um Papa que vai ao encontro dos mais pobres, dos mais simples, dos mais necessitados. Me pareceu que, de fato, o Papa Francisco ele encarna a mensagem de Jesus. Andrei, Leandro Rezende conversando com você agora e queria te ouvir um pouco sobre a teologia do povo, né? E qual a influência que a teologia do povo teve sobre esse discurso que você vinha tratando do Papa Francisco, muito voltado para os mais pobres, e as mensagens que ele passou ao longo do seu pontificado. E um bom dia para você também.
Então, essa teologia é uma teologia que, de alguma maneira, o Papa Francisco, na ocasião, ainda como um sacerdote, ele foi um dos grandes mentores, né? Isso se dá em Buenos Aires, num momento de ditadura militar, né? E por volta dos anos 70, o Papa Francisco, na ocasião, ainda jovem, né? Ainda um sacerdote, percebe que a mensagem cristã ela não poderia partir única e exclusivamente da igreja enquanto grande instituição. E em conversas com paroquianos, com as pessoas católicos populares, cria-se a chamada teologia do povo, que é uma teologia que fala de uma espiritualidade popular e que parte da vivência cotidiana dos cristãos. Então, eu acho que isso é muito significativo, porque essa teologia, que é uma teologia que tem como base, né, uma cultura popular, uma espiritualidade popular, uma vivência do cristianismo de uma forma muito mais ampla, né, no sentido de partir do povo, é algo que vai influenciar bastante a vida de Francisco, né, e sem dúvida nenhuma isso teve um impacto no próprio papado do Francisco. Interessante que na escolha do nome Francisco, né, ela se dá por causa da influência, né, sem dúvida nenhuma, de um cardeal brasileiro, o Dom Umes, que fala: não esqueça dos pobres, isso no momento que ele foi eleito, né? E, claro, vem à cabeça de Bergoglio escolheu o nome Francisco, né, em menção a Francisco de Assis. Então, veja que essa teologia do povo, ela perpassa a vida sacerdotal, a vida episcopal e o papado, né? Então, eu vejo que esse é um legado extremamente importante. E no Brasil e na América Latina, para isso é fundamental a gente lembrar isso, né? Lembrar que nós vivemos num país que em nenhuma região a classe média chega a 20%. Então, é uma população pobre, né? Nós podemos falar de uma situação de América Latina em que a pobreza ainda é muito grande e nós estamos aqui, de alguma maneira, fazendo menção a um Papa latino-americano, né? E que está no coração da Igreja Católica fazendo menção, né, a esse recado que nós precisamos, de alguma forma, estar ao lado daqueles que mais precisam, daqueles que são necessitados. Eu acho isso muito interessante, faz menção, claro, sem dúvida nenhuma, ao Evangelho de Mateus, né, Jesus ao lado daqueles que mais precisam, daqueles que mais necessitam, e sem dúvida dando uma mensagem de carinho, de consolo, de conforto. Eu acho que vale lembrar que a Igreja há pouco, né, comemorou a Páscoa, que é a festa mais importante do cristianismo, a ressurreição de Jesus, né, e logo em seguida, né, hoje, que é a Pascuela, que é um momento de descanso, principalmente para os padres, para aqueles que trabalharam bastante nessas festas comemorativas, o que a gente vê o Francisco, ele dá, claro, ele faleceu, mas ele dá essa mensagem de ressurreição, de vida em abundância. Então, eu acho que é uma figura extremamente importante e que fica de exemplo, né, para muitas figuras públicas que, por vezes, tomam para si a ideia de que é necessário de Francisco, que inclusive elabora de forma mais minimalista o funeral papal. Então, eu acho que o Francisco, ele fica de exemplo, né, para todos nós. E este exemplo, o papado dele, influencia de um jeito ou de outro, ou estimulando a continuidade, ou exercendo pressão contrária por uma mudança de rumo no próximo papado? Olha,
Francisco ele foi capaz de estabelecer uma cisão dentro da própria Igreja Católica. A própria Igreja Católica, no Brasil, por exemplo, é uma igreja cindida politicamente. Então, existem bispos, padres, fiéis, que chamam Francisco de um comunista, né? O Francisco é um comunista. Francisco é alguém que nós temos que respeitar na autoridade do Papa, no entanto, tem uma posição política divergente da nossa. E existe um outro grupo, né, dentro da própria Igreja Católica, que vê Francisco como um arauto daquele que, de alguma forma, vai em direção aos mais pobres, aos mais simples, aos mais necessitados, aqueles que precisam do aconchego, né, do pastor. Então, eu vejo que essa cisão ela pode permanecer se de alguma maneira o próximo Papa, dependendo do posicionamento do próximo Papa. No entanto, eu não vejo essa cisão de uma maneira muito ruim. Eu vejo que dentro da igreja há divergências, né? A igreja de alguma forma assume esse espaço de divergência como um espaço comunitário. A comunidade é um espaço em que há divergências, em que há discussão, em que há debate. E, de alguma forma, o que Francisco fez foi justamente estabelecer um ponto de vista, foi justamente apontar um caminho. Ou seja, a igreja não pode esquecer dos mais pobres, não pode esquecer dos mais simples. Então, mesmo que o próximo papado venha, de alguma forma, a reunir essas posturas divergentes, eu penso que o eco do papado de Francisco foi justamente dizer à igreja: nós não podemos nos esquecer dos mais pobres, dos mais simples. Então, eu vejo que esse é um legado que o Papa Francisco deixou, e isso não poderá ser apagado de uma forma tão fácil assim. Nós estamos conversando com o Andrei Martins, que é filósofo do Grupo Labo, grupo de estudos da PUC, e ele está conversando conosco, ajudando a entender o legado do Papa Francisco para a Igreja Católica e projetar também o futuro. Andrei, quero pegar de onde você deixou na sua última resposta aqui para o Colombo, para tentar colocar o conclave que ainda virá, né? Só no mês de maio que a gente deve ter a escolha do novo Papa, ainda falta bastante tempo, mas do que se projeta, do que se entende, o próximo Papa, ele deve ser alguém capaz de continuar o discurso, entendido até como mais progressista, do Papa Francisco e todas as brechas que ele encontrou para tentar mudar a Igreja Católica, ou o próximo Papa, na sua avaliação, vai acabar respondendo a uma certa onda conservadora que há no mundo hoje, com a ascensão de líderes de direita que têm um ideário mais conservador? Por onde você acha que a Igreja Católica deve seguir? Já dá para a gente fazer essa projeção, começar a ensaiar isso aqui? Eu acho que é sempre difícil a gente saber quais os rumos, né, que aí uma igreja milenar vai tomar. É sempre muito difícil, porque envolve muita coisa, né? No mínimo duas, né? A primeira, o mundo secular acredita que é a política que envolve um conclave, né? Então existe uma dimensão política, e uma dimensão política eu estou destacando aqui no bom sentido, que é justamente a conversa, né, entre os cardeais, e isso de alguma maneira é importante para que haja um esclarecimento da próxima figura. E por outro lado, do ponto de vista religioso, existe aquilo que os cristãos acreditam, os católicos, uma iluminação do espírito, né? Ou seja, mesmo diante da conversa, né, do bate-bola, né, prévio dessa eleição entre os cardeais, os católicos acreditam que há uma dimensão espiritual que de alguma forma indica o caminho para a igreja. Mas, para além dessa dimensão espiritual, porque a gente não tem como entrar nisso, eu diria que, de alguma maneira, o que a gente percebe é que a Igreja Católica, por vezes, ela espelha o mundo, né? Ela espelha o mundo.
Então, no mundo a gente vê essa polarização extremamente forte, né, para usar aqui duas categorias que hoje é muito usado em ciência política, em filosofia política, que é direita e esquerda, né? Essa postura dual, ela está contida dentro da igreja, né? Ela está presente dentro da igreja. Agora, o que a gente percebe é que há um número grande de cardeais que foram eleitos por Francisco, né? E que irão votar. Se eu não me engano, 105 cardeais foram eleitos e que de alguma maneira podem votar. Então, de alguma forma, isso pode ser extremamente favorável para a postura de Francisco, para uma continuidade, né? Agora, quando nós falamos de continuidade, isso não significa que, caso venha um Papa com uma posição diferente, né, essa posição ela seja totalmente diferente. O que a gente tem percebido é que a Igreja Católica ela não dá um cavalo de pau, ela não faz isso. As mudanças que a Igreja estabelece são mudanças gradativas, né? Porque a Igreja, quando pensa, por exemplo, em 500 anos para a Igreja não é nada. Para uma instituição milenar como a Igreja Católica, 500 anos não é nada. Então, as mudanças que a Igreja elabora são mudanças gradativas. E por que essas mudanças são importantes? Para que a própria Igreja tenha instrumentos de adaptação ao mundo moderno. Então, a Igreja ela não pode ser conservadora, né, ao ponto de tornar-se totalmente emperrada, e aí ela não consegue atender nem o discurso, ela consegue nem elaborar um discurso adequado para que as pessoas possam entender, para que a modernidade pode entender. Por outro lado, ela não pode fazer uma mudança total, né, e plena, porque senão ela se descaracteriza enquanto instituição milenar, enquanto instituição histórica, né? Então, a Igreja ela sempre funciona a partir de uma certa prudência, né, que de alguma forma acata aquilo que é considerado avanço e transforma, né, aquilo que é necessário. Então, nesse sentido, por vezes, as nossas categorias seculares, né, direita-esquerda, né, um progressista e uma concepção mais conservadora, por vezes essas categorias elas não funcionam quando a gente trabalha, por exemplo, Igreja Católica. Só para dar um exemplo, o Papa Bento XVI, que quando esse nome aparece, rapidamente as pessoas associam a um Papa conservador, é alguém que falava, por exemplo, de evolução do dogma. O que é a evolução do dogma? A gente acredita que, senso comum é que dogma é aquilo que a Igreja falou, é assim, porque tem que ser assim, porque é assim. E veja, o que o Bento XVI dizia é que não, que um dogma, ele avança, né? Que um dogma, ele de alguma maneira, ele ganha maior significado. Um dogma, de alguma forma, pode fazer com que alguém possa esclarecer um aspecto da revelação que outros não perceberam. Então, nesse sentido, nós estamos falando de um Papa que está fazendo uma reflexão de mudança na interpretação do dogma, ou seja, um dogma ele pode ser cada vez mais melhor esclarecido. Então, veja, dizer que uma concepção teológica dessa é uma concepção conservadora é um erro. É um erro, né? Então, veja que as nossas categorias, por vezes, elas não funcionam. Agora, o que eu tenho visto e tenho conversado com amigos, com colegas que são teólogos, é que esse legado do Papa Francisco, ele não se apagaria de uma forma tão fácil, né? Justamente porque esse é algo que já está presente na Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem uma doutrina social, né? A Igreja Católica, ela tem uma mensagem que é a mensagem de Jesus para aqueles que estão nas periferias do mundo. E é justamente isso que Francisco faz. Quando ele é eleito, inclusive, ele fala que ele será o bispo de Roma. Então, o bispo é o pastor, é aquele que está próximo das pessoas, né? E, de fato, ele mostra isso, né? O Francisco como um bom pastor, aquele que vai
ao encontro das pessoas, né? Então eu acho que essa proximidade é um legado que o Francisco nos deixa e, sem dúvida nenhuma, o próximo Papa, aí guardado as devidas proporções em relação aos termos conservador ou mais progressista, sem dúvida o próximo Papa dará continuidade a isso. Quero agradecer ao filósofo do Grupo Labo de Estudos da PUC, a Pontifícia Universidade Católica, Andrei Martins. Muito obrigado pela entrevista e boa segunda-feira para o senhor. Boa segunda-feira, muito obrigado. São 8h23. Leandro, todos que nos acompanham pelo rádio, pelo YouTube, pelo Globoplay, nós, enfim, já falamos inúmeras vezes e